Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje aqui para falar de um assunto bem interessante que é a radioatividade. Nós vamos fazer 3 aulinhas sobre radioatividade. A primeira aulinha um pouquinho sobre a história dela, onde ela surgiu, como ela surgiu, qual o contexto, e a outra sobre o que é radioatividade, enfim, né? Depois nós vamos fazer uma aulinha sobre as leis que regem o comportamento da radioatividade e, por fim, um estudo cinético, um estudo da rapidez com que ocorre esses processos, beleza? Bora lá então! Bom, a primeira coisa que a gente pode comentar aqui é que o contexto em que surge a radioatividade é um contexto conhecido quando nós estudamos os modelos atômicos, né? Quando nós estudamos o modelo atômico, lá no finalzinho do século XIX, todos os grandes cientistas tinham um dispositivo em casa que era aquele tubinhos de raios catódicos, que Thomson usou para determinar a existência do elétron, achar a relação entre a carga e a massa do elétron. Bom, alguns outros cientistas também dispunham desse dispositivo e também promoviam experimentos. Um deles é nosso amigo Roentgen. Roentgen, lá em 1895, ele era fotógrafo e ele produzia filmes fotográficos em seu laboratório. Ele percebeu que ao acionar o dispositivo do tubinho de raios catódicos, né, aquela ampola de Crookes, aquele tubo de vidro, alguns raios misteriosos partiam daquela estrutura, saíam de dentro daquilo lá. Não sabendo o que era, esse nosso amigo chama isso de raio-x. O X é exatamente porque não se sabia o que era. Está aqui uma radiografia da mão da esposa dele. Não preciso nem falar como isso revolucionou a história da medicina, por exemplo, e da ciência de certa forma. O raio-x tem uma importância muito grande. Porém, né, um jovem cientista francês, Henri Becquerel, jurava que havia encontrado também os misteriosos raios-x, mas desta vez de forma natural. Uma rocha, um minério chamado pechblenda, cientificamente é o sulfato duplo de uranilo e potássio, também emitia para ele esses tais raios misteriosos. Bom, acabou que não conseguindo sucesso nessas suas determinações, ele convida uma cientista, uma polonesa, que se naturalizava na França, Marie Curie, para ajudar nos seus estudos. E eles acabam descobrindo que esses raios são misteriosos, mas são diferentes, e eles oferecem um novo nome, um termo para esses raios misteriosos. Nós chamamos isso de radioatividade, vem de radioactivum, do latim, que significa emissão de raio. Então, Marie Curie e Henri Becquerel ganham um prêmio Nobel, junto com Henri Becquerel, que é junto com Pierre Curie, que é o marido de Marie Curie, ganha um prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade. Mas Marie Curie vai muito para além, ela e seu marido Pierre acabam fazendo uma série de ensaios e experimentos com a escória, com o resto daquele material radioativo em que eles descobriram a radioatividade e descobrem novos elementos que ainda não haviam sido descobertos, portanto, o polônio e o rádio. Polônio em homenagem à sua terra natal, e o rádio, que seria milhares de vezes mais radioativo do que o próprio urânio, quer dizer, o próprio raio, beleza? Bom, Marie Curie ganha mais um prêmio Nobel, 2 prêmios Nobel, aliás, a família dela, impressionante nessa saga, né? A gente pode chamar de o clã Curie. Marie Curie ganha um, o seu marido Pierre ganha outro, a sua filha ganha um, seu genro ganha outro. Olha, é uma festa de prêmios Nobel aí para essa família, beleza? Bom, mas o que é radioatividade, né? A gente descobriu a radioatividade, mas a gente não sabe, a gente sabe até quem é responsável. Então, olha só, Roentgen contribui descobrindo o raio-x, Becquerel descobre com Marie Curie a radioatividade, Marie Curie descobre quem é responsável por essa radiação, por essa radioatividade. São novos elementos, dentre eles ali os 3, né, naquele momento, o urânio, o polônio e o rádio, mas a gente não sabe o que é. O que é a radioatividade fica a cargo desses 2 cientistas, a sua descoberta, a sua determinação, Rutherford e Paul Villard. Eles realizam um experimento bem importante que, por exemplo, dá origem a um outro experimento que nós estudamos lá na aulinha sobre modelo atômico de Rutherford. Tá certo? Esse experimento antecede aquele experimento famoso da lâmina de ouro. Esse experimento precisa como ele chamava, uma metralhadora radioativa, então um recipiente que tem um caninho orientador, onde nós temos aqui um elemento radioativo. Pode pôr um pouquinho de polônio aqui, beleza? Aí nós colocamos isso dentro de uma caixa, imagina uma caixa aqui, certo? Cujas paredes estão pintadas com um material fosforescente. O material pode ser sulfeto de zinco, que é um material que quando recebe energia ele brilha, né? A gente chama isso de fosforescência, como aqueles adesivinhos que a gente coloca no quarto, no teto, eu tenho no teto do quarto, no fundo do mar, que brilham quando recebem luz, mesmo depois que você cessa a luz, né, a energia, eles continuam a brilhar. Chama-se fosforescência esse fenômeno, beleza? Então a gente reveste isso aqui com material fosforescente, tá certo? Carrega com cargas opostas e paralelas essa caixa,
Isso aqui ele aprendeu com Thomson. Thomson fez isso naquele tubo de vidro de raios catódicos para descobrir aquela partícula que era o elétron que tinha carga negativa. Só que diferente dos raios catódicos, que é possível ver, porque é um feixe luminoso, essa radioatividade ela é invisível, então a gente não pode ver. Por isso que ele pinta isso aqui com um material fosforescente, porque a hora que essa radiação acertar algum lugar dessa caixa, vai ocorrer um brilho ali, beleza? Então, quando ele promove o disparo dessa metralhadora radioativa, olha só, ele encontra um brilho mais ou menos por aqui, e se a gente traçar, né, o caminho, sairia daqui desse caninho, olha, faria esse caminho, tá vendo? Então, houve uma leve distorção, uma atraçãozinha para o campo elétrico negativo. O que subentende? Que a radioatividade é positiva, porque a gente sabe que cargas opostas se atraem. Porém, não foi esse o único brilho. Dá uma olhadinha. Ele encontrou um outro brilho aqui. Se a gente ligar os pontinhos, olha só, né? Não houve atração nenhuma. A gente já começa com um problema, porque a radioatividade não é. Radioatividade são. É mais do que uma coisinha. E para completar, olha só, nós encontramos um brilho aqui, ó, com um desvio até maior do que aquele primeiro desvio. Ou seja, radioatividade são emissões de 3 coisinhas por hora. Lembrando, nós estamos no comecinho do século XX, muita coisa mudou. Hoje a gente sabe que radioatividade pode ser muito mais outras coisas, mas a princípio, historicamente, nós falamos dessas 3 principais radiações, beleza? Uma positiva, porque desloca para o campo negativo, uma negativa, porque desloca para o campo positivo, e uma sem carga. Vamos enumerar elas, ó. Vou chamar de 1, 2 e 3. Bom, Rutherford e Wheeler vão fazer o quê? Vamos chamar o quê disso aqui? De 1, 2, 3? Não, eles usam o alfabeto grego. Essa 1 eles chamam de alfa, cujo símbolo é o alfa, né, do alfabeto grego. Essa radiação, ela é uma radiação positiva, como a gente já sabe, porque ela sofre uma atração para o campo elétrico negativo e ela tem algumas características que eu vou descrever aqui, ó. Tem um baixo poder de penetração, ela não consegue atravessar uma fina lâmina ou folha de papel. Ela tem a gente chama de a periculosidade dessas radiações, a gente sabe, né, já ouviu falar, você já ouviu falar em Chernobyl. Aliás, tem uma série muito legal, né, o Chernobyl, que retrata um pouco sobre um desastre que aconteceu em 1986 na cidade de Pripyat, lá na antiga União Soviética, legal? Então, tem um grande poder de ionização, então ela retira elétron com muita facilidade das coisas. Uma coisa está associada à outra, beleza? Eu já vou explicar para você por quê. E tem uma baixa velocidade. Baixa velocidade, professor, 20 mil km por segundo? É uma questão de referencial. Por exemplo, se eu perguntar 100 km por hora é rápido? Depende, se você estiver no avião, não. Mas se você estiver numa bicicleta, é sim, né? Então, depende do referencial. Calma que você vai entender por que é uma baixa velocidade. Porque nós temos 3 radiações, essa é a primeira que eu estou mostrando para você. Bom, como ela se desloca numa velocidade, né, de um corpo, né, como ela tem um poder de ionização, ela é atraída, tem carga, tudo isso evidencia que isso aqui, na verdade, é o quê? Uma partícula. Essa partícula alfa, então, uma emissão, né, radioativa, ela tem a seguinte característica microscópica, olha só. Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, tem um número atômico, se é que posso dizer número atômico, porque número atômico é a identidade de elemento, né? Isso é uma partícula radioativa. Então ela tem 2 prótons, 2 nêutrons, o que configura uma massa igual a 4. Então a gente costuma representar isso, é bem importante, né, nesse primeiro momento. Essa radiação alfa, né, número atômico 2, quer dizer, 2 prótons e 2 nêutrons, portanto, massa 4. Sabe o que é isso? Essa radiação nada mais é do que o núcleo do átomo de hélio. O hélio, olha só, compara aqui, ó, 2 prótons, 2 nêutrons, ou seja, massa igual a 4. Só que diferente do hélio, essa radiação ela não tem elétrons. Portanto, é como se fosse o hélio sem os seus 2 elétrons, ou seja, o núcleo do hélio. Agora pensa comigo. O hélio é um dos elementos mais estáveis do universo. É um gás nobre. Lembra disso? É um gás nobre, é muito estável. Então você vai lá, pega esse cara que é muito estável e tira 2 elétrons dele. O que você espera? Que isto aqui seja a coisa mais ávida por elétrons que você possa pensar. Seria muito eletronegativo, ter uma tendência a atrair elétron para si. Então, essa estrutura aqui vai ter uma grande capacidade de ionizar as outras coisas. Por isso que essa radiação tem um baixo poder de ionização, um baixo poder de penetração. Se você tiver uma fonte radioativa que emite radiação alfa e você tiver a 30 centímetros dela, essa radiação nem vai chegar até você. Por quê? Porque no meio do caminho ela vai ionizar os gases, como oxigênio, nitrogênio, que existem, vai virar gás hélio e vai se dispersar. Aliás, a gente descobre lugares radioativos procurando, emanando do solo, gás hélio. Porque se estiver no solo saindo gás hélio, na verdade são partículas alfas que estão capturando elétrons e virando
gás hélio para ter estabilidade, beleza? Bom, vamos a essa radiação 2. Essa radiação 2 é chamada de radiação beta. O símbolo é um Bzinho com uma perninha aqui. Nós já sabemos que ela é uma radiação negativa, eis que ela desloca-se para o polo positivo. Perceba que o desvio é muito maior, né? Isso, por consequência, faz-nos pensar que ela é uma partícula mais leve, tá bom? Uma partícula porque também não viaja a velocidade de uma onda eletromagnética, né? Tem inércia aqui, ó, viaja 200 mil, compara com a velocidade da radiação alfa. A alfa, dentro dessa comparação, é 10 vezes mais lenta, né? Então essa tem uma média velocidade, né? Então espere que a terceira radiação, obviamente, terá uma velocidade maior, né? Uma alta velocidade. Então tem um médio poder de penetração, né? Ela é muito pequenininha, então essa energia cinética dela é muito grande. Um baixo poder de ionização e uma média velocidade, né, de deslocamento. Também é uma partícula. Essa partícula foi a partícula que mais constrangeu os cientistas ali na década de 20, mais ou menos. Ninguém conseguia entender o que era essa radiação, como ela surgia. Por quê? Porque essa partícula, olha só, partícula beta, ela tem uma massa, vamos colocar aqui, ó, uma massa desprezível e carga negativa. Se eu perguntasse o que é no sistema atômico, tem uma massa desprezível e uma carga negativa, você ia me responder que nós estamos falando de um elétron. E é isso. A partícula beta, ela é um elétron. Professor, mas se ela é um elétron, por que eu não chamo de elétron e chamo de beta? Porque você vai ver que a origem dela é diferente da origem do elétron. O elétron ele está naquela parte externa do átomo, que é a eletrosfera. Essa radiação a gente vai tentar entender de onde ela sai. Então, apesar de ter uma equivalência, ou seja, ser uma partícula como o elétron, de mesma carga e de massa desprezível, eu chamo ela de beta por causa da origem dela. Beleza? Tranquilos? E a última radiaçãozinha, a terceira radiação, tá vendo? Ela não sofre deslocamento e o mais legal dela, igual a gente chama de radiação gama, né? É tipo um Yzinho. Essa radiaçãozinha, ela não tem carga, estou colocando carga zero, uma carga nula, tá certo? E algumas características, um alto poder de penetração e olha a velocidade que ela se desloca, velocidade da luz. E adivinha quem se desloca a velocidade da luz? A luz. Então nós estamos falando de uma onda eletromagnética. Então nós temos 3 radiações importantes e fundamentais: partícula alfa, partícula beta e onda eletromagnética, que é a radiação gama, tá certo? É uma onda eletromagnética, então, portanto, tem carga igual a zero, tem carga igual a zero e massa igual a zero. Nem é massa desprezível, massa igual a zero, beleza? Tranquilos? Olha, existem outras radiações, ok? Dezenas, quase que uma centena de partículas que podem ser emitidas do sistema atômico, né? Principalmente quando a gente dá uma porrada nessa estrutura, em aceleradores de partículas, por exemplo. Eu vou colocar aqui 2 que elas não estão bem nesse contexto histórico, mas elas podem aparecer em exercícios em vestibulares, tá certo? Aliás, qualquer partícula do átomo pode ser emitida, né? E também, portanto, ser uma partícula radioativa, como prótons, como nêutrons, mas eu coloquei 2 em especial. A primeira é o pósitron, que seria um antielétron. Então, olha, tem massa desprezível e carga positiva. É o contrário do elétron, né? A antimatéria, é o antielétron isso aqui, chama-se pósitron, tá? E também temos aqui o neutrino, que é uma partícula, atenção, é uma partícula que tem massa desprezível e carga desprezível. É um dos grandes mistérios da humanidade. Por curiosidade, digita uma hora lá procurando detector de neutrino. É uma das obras mais impressionantes para mim que o homem tenha construído. Assim, junto com a estação espacial, o detector de neutrino é uma coisa que me impressiona, me impacta muito visualmente, beleza? Então tá aqui os neutrinos, tá aqui os pósitrons, partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Isso é o que é radioatividade. A pergunta é por que disso, entendeu? O que é radioatividade? Por que isso acontece? Todos os elementos emitem essas radiações? A resposta é não. Todos os elementos podem emitir? A resposta é sim. Olha que estranho, né? Nem todos os elementos emitem naturalmente, mas todos os elementos podem emitir essas radiações. Por que será? Bom, primeira coisa, eu preciso dizer que a radioatividade é um fenômeno estritamente nuclear. Núcleos instáveis, eles emitem essas radiações para adquirir estabilidade, ou seja, formar um núcleo estável. Então, primeira informação importante. Radioatividade é um fenômeno estritamente, exclusivamente nuclear. Acontece no núcleo do átomo, não tem nada a ver com a parte externa dessa estrutura, beleza? Então, o que você tem? Um núcleo estável. Então, se alguém pergunta assim, tá, o que é preciso para ser radioativo? Tem um núcleo estável. Okay? O que vai acontecer? Ele vai emitir radiações, partícula alfa, partícula beta, radiação gama, ele pode emitir outras, como eu já disse, para você, para adquirir estabilidade, beleza? Professor, mas como é que eu sei que o núcleo é estável?
É uma boa pergunta, vamos lá. Olha, eu vou aqui generalizar, eu vou ser bem supérfluo na minha discussão, tá certo? Há muito mais discussões, especialmente energéticas, acerca do que eu vou falar, mas em geral, né, numa visão química simplista da situação, nós podemos determinar, elencar duas situações em que um núcleo fica instável, portanto radioativo. Tá aqui um núcleo. A primeira delas é de forma natural, quando o número atômico é maior do que 82. Professor, como assim? Tipo, pega o chumbo lá, beleza? A partir do chumbo, do 82, vai lá, nós temos 118 elementos aqui no nosso planeta, que a gente sintetizou ou não, que é natural ou não. 118 elementos. Até o organoceno lá, o elemento 118. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, sei lá, em outro momento, em outra época, e já tenha mais. Então fica o registro aqui, nós estamos em 2020, beleza? Então, no finalzinho de 2019, nós certificamos, registramos o último elemento, o elemento de número atômico 118, que é o organoceno, ok? Bom, na natureza, no nosso planeta, existem elementos até o número atômico 92, são os elementos naturais, que é o urânio. Do 92 até o 118, nós sintetizamos, a gente chama de transurânicos, quer dizer, para além do urânio, tá bom? São elementos artificiais. Não importa se ele é artificial ou não. Acima do chumbo, número atômico 82, todos são radioativos naturalmente, beleza? Então, do 82 até o 118, todos são radioativos. Por que isso, professor? Como eu disse, há muito mais sobre o que eu vou falar. Porém, eu posso dizer que lembra que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. Então, uma grande quantidade de próton começa a repulsar aquela estrutura. É um núcleo como se fosse obeso, sabe? Um núcleo com muito prótons. Então, tem uma certa instabilidade por causa da repulsão das cargas. Quem que é responsável pela cola dessas partículas? O nêutron. A gente pode fazer uma analogia, o nêutron é como se fosse a cola do núcleo, beleza? Tipo, imagine, dois prótons são positivos, eles tendem a se repulsar, sim. O nêutron é como se fosse um velcro. Coloca um velcro num próton, um velcro no outro. Apesar de eles se repulsarem, se você encostar, eles ficam grudadinhos. É instável isso aqui. Porque se você forçar um pouquinho, eles se soltam e liberam uma grande quantidade de energia. No caso do velcro, a gente pode até escutar o barulho, certo? Então é mais ou menos isso, uma analogia do que está acontecendo aqui. Muito próton, esses velcros não vão conseguir grudar e ele vai soltar esses pedacinhos, entende? Que são as radiações. Em geral, anota isso, é bem importante, esses caras que são grandões, que têm um número atômico maior que 82, eles são tendenciosamente emissores alfa. Eles emitem radiações alfa porque a alfa leva 2 prótons e 2 nêutrons embora. Então vai diminuindo o seu tamanho, né? Pensa lá, o urânio tem 92 de número atômico. Quando ele emite uma partícula alfa, o número atômico 92 vai para 90, então ele vai tendendo a chegar aqui. Posso dizer que todo urânio, né, todo chumbo, um dia foi urânio. A gente vai estudar isso na cinética radioativa, tá? Então esses caras que têm o número atômico 82, tendenciosamente são emissores alfa, eles emitem radiação alfa de partida, assim, né? E vai diminuindo. E mesmo assim, ó, um elemento ele pode emitir alfa, ele pode emitir beta, alfa, beta, ele pode emitir uma série de radiações sequentes, consequentes. A gente vai ver isso na próxima aula, no estudo das leis radioativas, tá certo? E a outra condição está relacionada a essa partícula, que é a cola. Tá ligado? Você pegar um papel e colocar muita cola, aquilo acaba não colando. Nossa, que estranho. Velho. Você colocar muita cola para colar alguma coisa, não cola. Né? Então, quando você tem mais do que 1,5 nêutron, então, nêutron maior do que 1,5 para cada próton, esse núcleo, pode apostar, também vai ser radioativo. Então, por isso que você tem, por exemplo, elementos pequenos, por exemplo, o hidrogênio, que é o menor elemento que existe. Né? E o trítio, que é um isótopo do hidrogênio, tem 2 nêutrons e um próton. Esse cara é radioativo, entende? Então você pode ter elementos com número atômico menor do que 82 radioativos, né, desde que ele contemple uma dessas duas condições. Ou muito nêutron para cada próton, 1,5 é como se fosse um número mágico para a gente. Assim. Maior igual a 1,5 ele passa a ter instabilidade, mas também muito pouco nêutron também passa a ter instabilidade, ele também pode emitir radiações que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês algumas dessas emissões, tá bom? Mas o mais comum é ele ter mais do que 1,5 nêutrons, né? E aí ele vai emitir radiação beta. E se ele tiver menos do que um nêutron para cada próton, ele começa a emitir a radiação contrária, que é o pósitron, que é a outra partícula que eu mostrei para vocês agora há pouco, beleza? Tranquilos? Esse fenômeno aqui, atenção, que é estritamente nuclear, ele não é, isso é bem importante, alterado por nenhum fator externo. Seja alguma coisa física, alguma coisa química, como assim, professor? Aumenta a pressão, temperatura, um núcleo que é instável, que emite uma partícula alfa, ele vai emitir sempre uma partícula alfa. Você pode fazer o que você quiser. Reagir esse elemento com outro, com cloro, com flúor, sei lá, com bromo, com oxigênio,
não muda nada. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, aplica corrente elétrica, não muda nada. Ele vai continuar emitindo radiação do mesmo jeitinho que ele emitia, tá certo? Então nenhum fator externo vai interferir nesse processo de radiação, tá certo? Bom, não se esqueça, na próxima aula nós vamos estudar as leis radioativas, muito importante, quer dizer, quando um núcleo emite uma radiação, o que acontece com ele, entendeu? E depois? Então é isso que nós vamos estudar na próxima aula, beleza? Queridos, tchau, tchau, abraço e até mais.